Boa tarde, eu sou Gabriel Facchi e está começando mais um programa Filosofia em 10 Minutos, em que promovemos debates para tentar explicar conceitos filosóficos em apenas 10 minutos. E como sempre, ao final do programa, daremos um prêmio ao primeiro ouvinte que nos ligar. Hoje o assunto é: existem dogmas na ciência? Ou seja, é possível existir verdades que são dificilmente questionadas até no meio científico? A ciência é mesmo independente? Para debatermos essa questão, convidamos João Vitor, representante do filósofo e físico Thomas Kuhn, que estudou profundamente a ciência e cientista na sociedade. Aqui está também Giovanna Storra, pesquisadora que nos contará como seu meio é. Doutora Giovanna, boa tarde. Conte-nos, o que você faz como cientista? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, João. Bem, eu trabalho no setor de genética, mais especificamente com células-tronco. Acredito que falo em nome de todos os meus colegas cientistas que estamos sempre tentando inovar os nossos métodos e encontrar as necessidades das pessoas para poder auxiliá-las e assim melhorar a vida de todos. Estamos abertos ao diálogo e às novas ideias que contribuem efetivamente com o nosso, se posso dizer assim, serviço social. Obrigado, Giovanna. Temos aqui também João Vitor. Boa tarde, João. O que o filósofo Thomas Kuhn teria a nos dizer sobre esse assunto tão abrangente? Boa tarde, Gabriel, Giovanna. É um prazer imenso estar aqui neste ótimo programa. Então, sou um estudioso de Thomas Kuhn, e este pensador afirma que a ciência está completamente submissa a interesses políticos, econômicos e nem sempre sociais, que as pesquisas são dedicadas apenas às áreas do conhecimento em que existe uma pressão para investigar a fundo. Além disso, Thomas descobriu que os cientistas são muito, mas muito conservadores, que para haver uma revolução na ciência é necessário muita disputa entre adeptos de cada corrente, para aí então encontrarmos numa nova fase científica. Interessante. Fale mais sobre Thomas. Quem ele era? Muito bem. Thomas Kuhn foi um filósofo americano do século XX. Primeiro se formou em física, e essa é uma história muito interessante, Gabriel. Devido à Segunda Guerra Mundial, as ciências exatas, que eram efetivamente usadas nos campos de batalha, foram muito incentivadas pelo governo. Assim, Thomas não fez filosofia justamente porque as ciências humanas foram deixadas de lado. Ele trabalhou para o exército americano na área de pesquisa bélica, e só depois de muito tempo se interessou por assuntos filosóficos, quando teve que explicar o que era a ciência para leigos. Agora que sabemos mais sobre Kuhn, primeiro vou perguntar a Giovanna. Existem dogmas na ciência? Claro que não! Os dogmas estão restritos às áreas religiosas. Se alguém me mostrar um método mais certeiro de realizar os meus estudos, eu prontamente irei aderir. João? Thomas chama esses dogmas da ciência de paradigmas. Esse conceito é tudo aquilo em que se baseia uma ciência normal. Ele é composto das normas mais universais de cada parte do conhecimento. Mas não é completo, senão não haveria, de tempos em tempos, a troca desse paradigma. Doutora, sei que se alguém te mostrasse outro método, você iria aceitar. Mas se alguém descobrisse que tudo em que se baseia a sua pesquisa estivesse equivocado? Seria muito difícil de engolir, com toda certeza. Vamos atender uma chamada de um dos nossos ouvintes. Alô, quem fala? Alô, meu nome é Thalita, falando de Pinhais. Thalita, muito obrigado pela sua participação no Filosofia em 10 Minutos. Você é a primeira a ligar e receberá em sua casa um exemplar do clássico O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Ai, muito obrigada! Então, eu queria parabenizá-los pelo programa, sempre falando de assuntos muito atuais. Eu tenho uma pergunta. O João Vitor acabou de comentar que existe na ciência a troca de dogmas, de paradigmas. João, você pode dar um exemplo disso? Claro, Thalita. Bem, quando Einstein desenvolveu sua teoria, a física newtoniana, aquela da mecânica, estava em declínio. Mas por mais que Albert estivesse certo, precisou de muito esforço para mostrar que suas novas ideias eram coerentes. Os cientistas de sua época faziam piada com ele, por serem tão conservadores. A física de Einstein criou o que Thomas chama de crise, que é um período de transição entre duas chamadas ciências normais. Respondi sua pergunta, Thalita? Respondeu sim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito bem, continue ouvindo o nosso programa, Thalita. Até mais. Tchau. Alguma coisa a dizer, Giovanna?
Olhando sob a perspectiva de Thomas Kuhn, de fato, nós cientistas somos conservadores. E eu, assim como a nossa ouvinte Thalita, nunca havia pensado nisso. A partir de hoje, eu devo dizer que eu vou encarar a ciência e o meu próprio trabalho de uma maneira diferenciada. É esse o papel da filosofia. Algo mais, João Vitor? Bem, eu queria dizer que foi uma honra o convite que me fizeram para estar aqui. E é sempre muito interessante explicar um pouco mais sobre a filosofia de Thomas Kuhn. Pois é, ouvintes. Isto dito, acabamos por aqui o Filosofia em 10 Minutos de hoje. Amanhã voltaremos no mesmo horário para discutir uma imensa questão filosófica. Racionalismo ou empirismo? Até a próxima!